Graças e paz, irmãos. Amém? Estou sozinho aqui? Bom dia. Tem gente aí. Pensei que estivesse sozinho. Fiquei preocupado. Para mim é um motivo de muito nervosismo estar aqui nessa manhã. Né? De fato, é muito difícil estar aqui. Né? Ainda mais para mim que tem essa dificuldade para comunicar. Mas o que me traz tranquilidade é que aquilo que eu vou comunicar não é de mim, e sim do Espírito Santo de Deus. Isso que traz paz ao nosso coração. Mas antes da ministração da palavra, eu queria compartilhar um pouco com os irmãos, como a Michele falou, do trabalho que nós temos feito aqui no Vinidão, uma comunidade que fica aqui perto da nossa igreja, cerca de uns 300 metros aqui da nossa igreja, que a gente chama de Café da Paz. Para quem não sabe ou não conhece, já ouviu falar do Café da Paz? O Café da Paz é um movimento evangelístico que nós fazemos aqui, né? Nós vamos nas casas das pessoas e ali nós sentamos juntos à mesa, ali nós tomamos café, batemos papo, pregamos o Evangelho de Jesus, pregamos a palavra, cantamos junto. Eu não canto, eu tento cantar, mas tem quem cante. E esse movimento ele tem sido feito já há algum tempo aqui nessa comunidade. E esse movimento ele começou algum tempo atrás com os jovens, né? E foi passando, e durante a pandemia ficou inviável fazer esse movimento, né? E depois da pandemia foi retomado esse movimento, e nós recebemos, eu e minha família recebemos o convite do pastor Silfarne para estar assumindo esse movimento evangelístico ali no Vinidão. E eu e minha família, nós abraçamos esse movimento, né? Não só eu e minha família, mas também tem um grupo de irmãos, né? Um bando de louco também que se juntaram a gente para estar fazendo esse movimento evangelístico aqui perto da nossa igreja. Eu gostaria que os irmãos que fazem parte da célula do Café da Paz se colocassem de pé, por favor, né? Os que estiverem aqui, estiverem hoje, faltaram alguns irmãos, né? Os irmãos podem assentar. E no ano de 2024 nós ganhamos mais reforço, né? Ganhamos mais uma família que está contribuindo conosco ali no Café da Paz, que é o Bruno e a Dani, né? Juntamente com seus filhos, também estão ali ativos ali no Café da Paz, né? Tem estado ali com a gente, nos fortalecendo, porque essa é uma missão que é difícil fazer sozinho, é impossível fazer sozinho, né? O livro O Último Degrau da Liderança, a gente aprende isso, que quando Deus ele dá uma missão para a gente, ele dá uma maior do que a gente, para que a gente possa entender que a gente não consegue fazer sozinho. E o ano de 2024 foi um ano de muito desafio para a gente, né? Foi um ano de muita reflexão, na verdade. Primeiro que no começo do ano nós perdemos um amigo muito querido, né? Que fazia parte desse movimento, o diácono Evanildo, que partiu para o Senhor. E era uma pessoa muito importante, de muita força, de muita energia, de muitas ideias, que contribuía com a gente no Café da Paz. Então foi um ano assim muito difícil, um ano de muita reflexão. E a gente tem um desejo muito grande no coração de ali no Vinidão plantarmos uma igreja. Só que a gente tem aprendido aqui na SEM, né, do nosso pastor, que em primeiro lugar, né, igreja não se abre, igreja se planta, né? E quando essa igreja é plantada, essa igreja precisa ser relacional, precisa ter relacionamento. Então, a partir desse princípio, a gente tem plantado uma igreja no Vinidão. Tem sido um trabalho muito árduo, muito difícil. Alguns podem olhar e dizer, vocês estão indo para lá, mas não tem resultado nenhum. Mas só quem está lá dentro sabe os resultados que nós estamos tendo, né? E essa igreja está sendo plantada. E essa igreja está sendo plantada de forma relacional. Porque à medida que nós vamos na casa dos irmãos e assentamos à mesas, conversamos com eles, trocamos ideias, podemos ajudar em alguma coisa e somos ajudados também por eles, essa igreja está sendo relacional. Isso é relacionamento. E a gente tinha um desejo muito grande de ter um espaço ali dentro, mas até hoje o Senhor não permitiu que tivéssemos. E a gente tem entendido que o Senhor quer que caminhamos dessa forma, relacional, se relacionando com as pessoas, conhecendo
as histórias, conhecendo os problemas, as dificuldades, conhecendo as lutas. Porque a hora que a gente tiver um espaço, essa igreja ela já vai ser relacional automaticamente, porque os relacionamentos estão acontecendo, né? E a gente tem algumas conquistas ali no Vinidão. Eu queria falar de duas, mas a outra ainda não foi autorizada eu falar, então eu vou respeitar o tempo. Uma vitória que nós tivemos ali no Vinidão é do nosso irmão Jefferson, né? O Jefferson é um rapaz que a gente está acompanhando com ele, a família dele, a esposa Joyce. A gente já vem acompanhando eles há algum tempo. Em janeiro do ano passado, na época da chuva, houve muita dificuldade ali na casa dele. E nós fomos conversar com o Jefferson. Eu já tinha perguntado para o Jefferson, quantos anos você tem? O Jefferson falou, eu tenho 30. Eu falei, você é jovem demais. Tem muita coisa para fazer. E aí, numa outra oportunidade, eu conversando com o Jefferson, em cima da laje da casa dele, onde ele estava fazendo a obra, estava eu e Evanildo conversando com ele. E falando de coisas práticas da vida. E novamente eu perguntei para ele, Jefferson, qual a sua idade? Ele falou, eu tenho 30. Eu falei, o que você quer ser da vida, Jefferson? O que você pretende? Ele falou, eu quero ser enfermeiro. Eu falei, você vai ser enfermeiro. E aí ele falou, mas eu não terminei meus estudos. Eu falei, então o primeiro passo que você tem que tomar é você ir e terminar os seus estudos. Vai na escola, se matricula e continua até terminar. E o Jefferson demorou um pouquinho. E aí, Jefferson? Já foi? E ele, cara, eu vou. E foi enrolando. E a esposa dele foi lá e fez a matrícula para ele. E ele começou a estudar, né? E no ano passado, o Jefferson, ele se formou, né? Terminou o ensino fundamental. E esse é o primeiro passo. No ano passado ele falou, Lazário, eu vou me formar, minha formatura vai ser tal dia e tal. E ele se formou. E agora ele vai fazer o ensino médio, né? E esse ano ele faz um ensino médio e provavelmente no ano de 2026 nós teremos o Jefferson iniciando um curso técnico e nós vamos ajudar ele de todas as formas possíveis para que o Jefferson possa se tornar aquilo que ele deseja, aquilo que está no coração dele. Então, essa é uma conquista muito grande para a gente, ver pessoas se movimentando, porque ali, através da pregação da palavra e também através da atitude da igreja, né, isso é motivo de muita alegria para a gente. Tem um outro testemunho, mas a gente vai dar em outro momento, né? Porque a dona Neide, ela não permitiu agora, ela pediu que segurasse um pouquinho, mas, inclusive, ela está ali, né? Tem duas irmãs nossas ali, da irmã dona Neide e a Raíssa. A Raíssa, a esposa do Mateus, esse é um jovem casal que a gente começou a caminhar com eles esse ano, né? A Raíssa nos convidou para ir na casa dela. E nós fomos lá e fizemos o culto na casa dela, né? Juntamente com o seu esposo e sua filhinha. E quando acabou, eu já quero marcar de novo, vocês precisam voltar outra vez. E eu quero. E nós já voltamos lá, e o primeiro Café da Paz desse ano foi na casa da Raíssa e do Mateus, e foi bênção lá, nós somos muito bem recebidos, né? Para a honra e glória do Senhor. Esse ano de 2025 nós temos novos desafios, né? Em uma das nossas reuniões, já era um desejo do meu coração que nós nos reuníssemos, porque ali a gente se reúne só aos finais de semana, só aos domingos, por enquanto. E já havia um desejo no meu coração de conseguirmos nos reunir durante a semana também para estreitar melhor esse relacionamento. Em uma de nossas reuniões, alguém falou, por que a gente não faz o culto também no meio de semana? Isso foi uma confirmação do Senhor no meu coração. Eu falei, é esse o nosso desejo. Só que nós precisamos saber como as famílias vão receber, se isso é possível, se isso é viável. Nós conversamos com pelo menos 2 famílias, e eles já aceitaram, e a partir desse ano nós estaremos nos reunindo também durante a semana com os nossos irmãos, para poder estreitar esse relacionamento, e será uma reunião meio que parecida com as nossas células, tempo de estudo, tempo de oração e tempo de crescimento. E eu peço que os irmãos orem por nós nesse desafio, né? Um outro desafio nosso é também conseguir nos reunir com as meninas daquele local, e com os meninos também, porque o índice de gravidez na adolescência é muito alto, e nós temos um projeto para poder conseguir nos reunirmos com essas meninas, para dar instruções,
para ensinar, para tentar passar aquilo que as mulheres da nossa equipe, passar aquilo que elas já sabem para essas jovens. Esse é um outro nosso desafio ali também. Um outro nosso desafio que a gente quer tentar esse ano é a gente trazer de volta o projeto Raízes, que uma vez foi feito pela SEM, lá na Baronesa, né? E a gente quer tentar trazer esse projeto Raízes de volta ali no Vinidão, para revitalizar algumas áreas que são esquecidas, né? E nós temos esses desafios ao longo do ano, né? Então, eu peço aos irmãos que continue orando pela gente, continue fortalecendo a gente em oração, porque isso só é possível a partir das orações de vocês e do apoio de vocês. Tem sido um tempo muito bom, um tempo muito gratificante estar naquele lugar, porque ali é o nosso onde, né, pastor? É o nosso onde, né? É onde Deus colocou a gente, onde Deus plantou a gente, e a gente está amando, a gente está apaixonado por aquele lugar. Nós só vamos sair dali se o Senhor disser que precisamos sair. Mas, enquanto isso, nós vamos avançando, vamos prosseguindo para o alvo, né, que é Cristo, abençoando a vida dos nossos irmãos e sendo abençoado também. E tem sido um tempo também muito, muito maravilhoso para a minha família, né? A gente tem vivido, de fato, na prática, o que é o ministério pastoral. Embora não sejamos ainda consagrados ao ministério pastoral, mas as nossas atividades, os movimentos que temos feito, eles são movimentos do ministério pastoral. E eu tenho entendido, nós temos entendido de fato que é isso, porque o Senhor tem nos provado, através dos nossos discipulados, através dos nossos encontros, das nossas células, o Senhor tem nos feito crescer, né? O Senhor tem nos feito crescer. E eu estava refletindo sobre a minha vida, algum tempo atrás, eu era louco para pregar, para subir aqui e pregar. Porque eu queria pregar. Porque eu gosto de falar, embora eu não falo tão bem, mas eu gosto de falar. E eu achava que o mais importante dessa caminhada cristã, do ministério pastoral, era estar aqui, com o microfone na mão e falando. E uma vez o pastor Cifarne falou que estar aqui em cima não é nem 5% do ministério pastoral. E isso é a mais pura verdade. Que para mim é mais gratificante hoje estar reunido numa célula ou estar no discipulado do que estar aqui com o microfone na mão. Não que eu não goste, mas é mais gratificante para mim estar num discipulado, num grupo de célula, reunindo com os irmãos, do que estar aqui. Então eu peço aos irmãos que continuem orando pela gente, tá? Continuem cobrindo a gente em oração. E essa é a nossa missão, né? Para a gente consiga vencer os nossos desafios desse ano. Só para eu não esquecer, próximo domingo, dia 26, nós estaremos recebendo nossos irmãos americanos aqui, né? E a Flávia me procurou e manifestando o desejo de que os irmãos têm de ir ali no Venidão, né? Então, no próximo domingo, dia 26, nós estaremos indo ali, os nossos irmãos, estaremos indo de casa em casa, daqueles que quiserem nos receber, estaremos orando, né? Compartilhando a palavra com os nossos irmãos ali. Se os irmãos quiserem estar com a gente no próximo domingo, só nos procurar. Amém? Vamos à palavra? Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22. Livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22. O que eu vou falar aqui hoje não é nada de novo, não é nada daquilo que você já não tenha ouvido, você já ouviu uma, duas, várias vezes, mas eu entendo que a palavra do Senhor ela se renova e queria que você abrisse seu coração para receber a palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra? Diz assim o texto da palavra de Deus. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente
seus objetos de culto. E encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Eu quero reconhecer diante do Senhor toda a minha fraqueza, toda a minha impossibilidade de estar aqui. Eu reconheço que eu não tenho essa capacidade, mas é o Senhor que tem me capacitado, e a palavra é do Senhor, e eu peço que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, através da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, ela não volta vazia, Pai, mas ela cumpre tudo aquilo que é proposto, Pai. Pai, tudo aquilo que for proposto aqui hoje, através da tua palavra, que possa gerar fruto no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. O capítulo 17 de Atos, mas exatamente ali a partir do versículo 16, ele nos mostra Paulo chegando em Atenas, depois de passar por perseguição em Tessalônica, em Bereia. Na verdade, a perseguição que ele passa em Bereia é dos judeus que estavam em Tessalônica, que quando descobriram que ele estava ali pregando a palavra, pregando o evangelho, falando das verdades do evangelho, foram até Bereia para perseguir Paulo. E por esse motivo, Paulo, ele é levado para Atenas. E ali em Atenas, Paulo, ele é orientado a esperar por Silas e Timóteo. Enquanto Paulo espera por Silas e Timóteo ali em Atenas, Paulo, ele dá uma observada naquela cidade de Atenas. Ele dá uma olhada e ele percebe o nível de idolatria que existe naquela cidade. E Paulo fica profundamente indignado com o compromisso daquela cidade com a idolatria. E Paulo, muito incomodado com aquilo, muito indignado, ele começa a pregar o evangelho de Jesus. Ele começa a falar do evangelho, começa a falar da ressurreição de Jesus, ele começa a pregar naquele lugar. E os filósofos daquela cidade começaram a se incomodar com Paulo e começaram a se interessar por aquilo que Paulo estava falando. E eles se perguntaram: que novidade é essa? O que é que essa tagarela está falando? Assim eles se referiram a Paulo, porque ele fala demais. O que é que tem de novo nesse ensino? De que ele tanto fala? Do que ele tanto prega? No entanto, os filósofos, eles não foram ouvir Paulo por conta da pregação do evangelho. Eles não foram ouvir Paulo porque eles queriam ouvir falar sobre Jesus. Mas eles foram ouvir Paulo porque eles estavam interessados nas novidades, naquilo que acontecia, nos movimentos que estavam acontecendo ali. E Atenas, nessa época, era uma cidade pequena, com cerca de 5.000 habitantes, né? Embora Atenas fosse uma cidade pequena, Atenas ela se torna um centro de estudo, de conhecimento,
né, filosófico. E Atenas também, ela torna-se também um centro religioso e também de muita idolatria. De muita idolatria. A idolatria, ela dominava aquela cidade. Então, a gente pode dizer que Atenas chegou a ser o centro cultural, religioso do mundo grego, né? E era ali que Paulo estava. Atenas era a cidade da novidade. Eu queria pedir que alguém pudesse pegar um pouco d'água para mim, porque a minha boca está muito ressecada. Eu tomei um remédio que deixou a minha boca muito... Eu estou falando, está muito ressecada. Então, Atenas era a cidade da novidade. Atenas era a cidade da moda. Atenas era a cidade do conhecimento, da cultura e também da idolatria que imperava naquele lugar. A idolatria era tão grande que eles chegaram a construir um altar ao Deus desconhecido. Então eles adoravam por precaução. Vamos criar um altar que, se por acaso existe um Deus que a gente não conheça, a gente vai estar adorando também. Vamos adorar por precaução. Vamos construir esse altar. A gente não sabe quem é, mas a gente também vai adorar ao Deus desconhecido. Então Paulo, ele é convidado pelos filósofos para discutir com eles no Areópago. O Areópago era o local onde eles se reuniam para discutir as tendências, as ideias, e ali eles sentavam e ficavam especulando sobre a vida, sobre a morte, sobre a existência. Era apenas especulações, porque era simplesmente teoria. Pessoas que se sentavam numa praça, num local específico, simplesmente para discutir teorias que não levavam a lugar nenhum. E Paulo é convidado para estar nesse local, para que ele pudesse falar daquela novidade. Porque ali era o local da novidade. E como eu falei, eles não queriam ouvir o evangelho, eles queriam saber que novidade era aquela. De qual era o filósofo que Paulo estava citando, o que estava acontecendo, porque era a cidade da novidade. E se a gente pegar Atenas e compararmos com as nossas redes sociais hoje, nós vamos perceber que temos muito em comum. Porque a gente vai para as redes sociais, a gente quer saber das novidades. A gente quer saber da fofoca, quem traiu quem, qual o assunto que está no topo. E as redes sociais, ela tornou-se o areópago de muitos crentes. Porque se tem algum problema, ele vai para a rede social reclamar. Se ele quer falar mal de alguém, ele vai para a rede social. E ali, as redes sociais é um lugar onde ele pode se esconder, onde pode ele falar o que quiser. É ali onde ele quer saber das novidades. E tem muita gente que está buscando conselho nas redes sociais, buscando os coaches da vida. Atira a primeira pedra quem nunca clicou no Saiba Mais. Se você quer saber desse assunto, clica aqui embaixo no Saiba Mais. Então, Atenas era esse lugar. E hoje a gente se comporta mais ou menos assim. Então, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A solução dos seus problemas, das suas dificuldades, elas não estão nas redes sociais. Elas estão aqui, na palavra de Deus. Se tem um Saiba Mais que você precisa clicar, é aqui, na palavra. Então, Paulo, no Areópago, ele começa o seu discurso. E Paulo, ele começa seu discurso falando exatamente do Deus desconhecido. Ele começa seu discurso falando exatamente do Deus que para os gregos ele era desconhecido. Então Paulo, quando ele olha para aqueles homens, ele fala do Deus que eles julgam desconhecido. E ele fala que o Deus que eles julgam desconhecido é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que criou
todas as coisas. É o Deus que criou a terra, é o Deus que formou o mundo. Então Paulo, ele começa o discurso falando exatamente sobre isso. Olha, o Deus que para vocês é desconhecido, é Deus que criou todas as coisas. Ele não habita em templos feitos por mãos, ele não é servido por mãos humanas, né? Como se ele necessitasse de alguma coisa. Pelo contrário, é ele que dá a vida. Esse Deus que vocês julgam desconhecido, é o Deus que dá vida. Foi ele que criou todas as coisas. E quando a gente olha para a vida de alguns irmãos, e a gente percebe que muitos de nós têm vivido como os atenienses, correndo de um lado para o outro, em busca de alguma coisa que possa trazer refrigério na alma, em busca de alguma novidade. E eu estou falando de pessoas que já aceitaram Jesus, que caminham no Evangelho, mas ainda assim trata a Deus como ele se fosse um Deus desconhecido. Pessoas que não se deixam ser tocada pelo amor de Deus, pessoas que não se deixam ser envolvida pelo amor de Deus, pessoas que até se envolvem nas atividades da igreja, até recebem uma célula na sua casa, mas não se permite ser alcançada por esse amor. Talvez por medo de se sentir desprezada, se sentir abandonado, e por isso não deixa que esse amor de Deus, ele se aproxima de si. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse Deus que você não permite ser tocado pelo amor dele, que talvez você o trate como um desconhecido. No Salmo 139, versículo 1 até o 16, eu vou ler aqui. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes o meu pensamento. Sabes bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esse Deus, que para você e para muitos de nós, às vezes é desconhecido, é o Deus que te formou. Esse é o Deus que o salmista está falando, que se eu subir ao céu, ele vai estar ali. Se eu for nas profundezas da terra, ele vai estar ali também. Não importa onde eu vá, esse Deus, ele vai me alcançar com o amor dele. Por mais que eu tenha como desconhecido, ele vai me alcançar de alguma forma. Ele vai me alcançar de tal forma que o salmista fala: se eu fizer a minha
cama, no meio dos mortos, ali o Senhor também vai estar. Ou seja, se eu desistir da vida, se eu não quiser mais viver, esse amor irá me alcançar. Porque esse é o Deus que te criou e que te formou. Então você não precisa ter medo de ser alcançado por esse amor. Porque esse é o Deus que te criou. Os seus dias ainda nem existiam, ele já estava escrito por ele. Foi esse Deus que te formou no ventre da tua mãe, de forma maravilhosa, de forma especial. Então você não precisa ter medo de ser alcançado, de ser abraçado, de ser aquecido por esse amor. Esse é o Deus que te formou, é o Deus que me formou, é o Deus que nos criou. E é o Deus que a gente tem por desconhecido muitas das vezes. E o salmista, ele declara isso. Que o amor de Deus é mais forte até do que a morte. Paulo continua o seu discurso sobre o Deus desconhecido para os atenienses. E no versículo 28, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, sobre esse Deus: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos. Isto é, a continuidade da nossa vida depende dele. Para a gente estar aqui hoje, é porque ele quis que nós estivéssemos aqui. Porque a nossa vida flui dele. Foi ele que nos deu o sopro de vida. E só estamos aqui hoje, de pé, estamos aqui sentados nessas cadeiras, porque ele quis, porque a nossa vida depende dele. Deus, ele não precisa se irar com a gente para que a gente seja destruído. Ele não precisa destruir a gente com a ira dele. Deus se irá e vai destruir todo mundo. Ele não precisa fazer isso. Basta ele tirar a bondade dele de sobre nossas vidas, que a gente se destrói sozinho. Porque toda a bondade vem de Deus. Toda a vida flui de Deus. E não existe a possibilidade de vivermos sem estarmos ligados nele. Porque ele é a vida. Ele é o Senhor da vida. E a nossa existência depende dele. Olha o que João 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 7. Ele diz assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Isso quer dizer que nós só teremos vida plena, só teremos vida saudável se estivermos ligados no Senhor, se estivermos ligados na videira. E ele fala assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem chegar a lugar nenhum. Porque toda a vida vem dele. Porque nele vivemos.
porque nele vivemos, a nossa vida vem dele. Não existe a possibilidade de estarmos aqui, de estarmos vivos, sem que estejamos ligados nele. Ele é a nossa vida. Nele nos movemos, e Paulo continua. Nele nos movemos. E, para ser mais literal, é nele somos movidos. Somos movidos por ele. E quando ele fala que somos movidos por ele, ou nele nos movemos, ele não está falando do nosso movimento de ir e vir, de ir para o trabalho, de voltar, ir para a faculdade, ir para a igreja, ir para a escola. Ele está falando dos nossos movimentos, das nossas emoções. Ele está falando daquilo que está dentro da gente. É ele que nos move. É ele que move as nossas emoções. É ele que move a nossa alma, os nossos sentimentos. Nós precisamos ser movidos por ele. Porque se nós não formos movidos por ele, nós temos a grande tendência em cair na desgraça. É por isso que a gente vê muita gente caminhando por aí, meio parecendo que sem rumo, sem direção, não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar. É porque não tem sido movido por ele. A gente vê muita gente sem destino, muita gente que já conquistou muita coisa na vida, já se realizou, mas não tem sido movido pelo Senhor. Romanos 11:36 diz o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Tudo vem dele. Tudo passa por ele e tudo volta para ele. Não existe, não tem como a gente viver sem ser movido por aquele que é o Senhor da vida. Não existe a possibilidade da gente viver de forma saudável, de uma vida plena, se não formos movidos pelo Senhor da vida. Por ele nós somos movidos. Por ele nós somos movidos. E para terminar, nele existimos. A nossa existência depende dele. A gente só tem alguma dignidade na vida por conta dele. Que tem muita gente sobrevivendo, mas sem dignidade. Sem dignidade alguma. Porque é ele que nos dá essa dignidade. É ele que não nos deixa cair em miséria, não nos deixa cair em desgraça. É ele que não nos deixa Satanás tocar em nós. Nós levantamos de manhã, tomamos nosso banho, vamos para o trabalho, andamos com dignidade por conta dele. A nossa existência está nele. A nossa existência está nele. É ele que nos dá dignidade. É ele que nos coloca de pé. É ele que nos faz homens e mulheres dignos. Então, você não precisa ter medo de ser alcançado por esse amor, de ser alcançado por esse Deus, que talvez para você ele é desconhecido, mas esse Deus, que talvez para você seja desconhecido, é o Deus que te criou, é o Senhor da vida, é o Senhor que cuida de você enquanto você dorme, é o Senhor que te sustenta nas horas de dificuldade.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, para de ficar correndo de um lado para o outro. Para de ficar buscando solução para a sua vida em outro lugar. Para de ficar tentando dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. E seja alcançado por esse amor. Porque não adianta. Sem ele, você só vai se afundar. Sem ele, você só vai se autodestruir. Sem ele, você não vai muito longe. Então, nesta manhã, eu te convido a se deixar ser aquecido por esse amor. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.